Salve, salve, minha galera! Vamos lá? Último passo da nossa maratona aí de 5 dias, referente à nossa matemática básica, alguns conceitos básicos de matemática. A gente, só para fazer o remember, a gente começou falando de razão, proporção, fração, operações com frações. Depois falamos de propriedade de potência, de radiciação. Introduzimos monômios na parte literal, parte literal, a parte numérica. Aprendemos a fazer as operações com monômios, com essa parte de letras. Falamos de equações do primeiro grau, sistemas de equações do primeiro grau, em específico o método da adição, foi o que a gente mais trabalhou. Também falamos sobre equações do segundo grau, onde eu passei todos os modelos de equações para vocês que podem aparecer, seja ela incompleta, seja ela completa. Bhaskara some produto e ainda dei um brinde para vocês, um bônus, que foi a demonstração de Bhaskara no finalzinho da última aula, beleza? E agora, para a gente descansar um pouquinho de tanta propriedade, tanta conta, né, tanto tipo equação e tudo mais, eu vou fechar essa semana aí com um pouquinho de geometria. Tá? Não que em geometria a gente não vai fazer conta, né? Não vai ter equações, não vai ter fórmula, mas é geometria, né? Querendo ou não, às vezes acaba sendo um pouco mais leve. Bom, não sei, eu acho bem gostoso geometria, fica um pouquinho mais tranquilo, eu acho. Porém, a geometria ela é muito grande. Nós temos geometria plana, geometria espacial, geometria analítica. Dentro da geometria plana nós temos, né, N tópicos para a gente poder ficar trabalhando aqui. E claro que não dá tempo. O nosso momento, nosso encontro aqui, ele é curto, é apenas uma introduçãozinha, aí, uma base que eu estou passando para você. Então eu vou tentar focar hoje em triângulos, beleza? Vou tentar falar um pouquinho, tentar passar por todos os triângulos possíveis que nós temos aí, desde o triângulo retângulo, falar o que é um triângulo isósceles, um triângulo equilátero, que é muito importante, e principalmente as suas maneiras de calcular a área. Tá? O principal objetivo aqui é lembrar vocês as maneiras que a gente tem para calcular a área de um triângulo. Presta atenção, se sobrar um tempinho, aí eu falo um pouco aí de repente sobre quadriláteros, né? Quadrado, retângulo, losango, faço uma classificaçãozinha de quadriláteros para você, para a gente fechar com chave de ouro aí. Beleza? Então, começando o nosso festerê, falar agora um pouquinho hoje sobre triângulos. Professor, o que significa triângulos? O cara já começa assim, né? Então vamos lá. Tri vem de quê? Vem de 3. Ângulos, não preciso falar, né? Então, triângulos, a gente está falando de figuras com 3 ângulos. Consequentemente, nós estamos falando de figuras com 3 lados. Beleza? Então, tudo bem, não precisava ter escrito isso, mas, né? Triângulo, figuras com 3 ângulos, consequentemente 3 lados. Tá aí. Um triângulo, ele pode aparecer de algumas formas para nós. Este triângulo, ele pode ser classificado quanto aos lados. Triângulo quanto aos lados. Ele pode ser um triângulo escaleno. Ele pode ser um triângulo isósceles. Ou ainda ele pode ser um triângulo equilátero. Isso é a classificação de um triângulo quanto aos seus lados, tá bem? Vou colocar aqui, ó. Classificação quanto aos lados. Então, o que significa um triângulo ser escaleno? Significa que ele tem 3 lados diferentes, distintos, tá? 3 lados com 3 medidas diferentes entre si. Isso significa um triângulo escaleno.
Triângulo isósceles significa que ele tem dois lados de mesma medida. De mesma medida. Professor, por que você não colocou dois lados iguais? Porque em geometria a gente não utiliza essa palavra igual a qualquer momento. Tá, eu não posso falar que um lado é igual ao outro, sendo que eles não são o mesmo lado. Eles têm a mesma medida. Eles são lados congruentes. Mas falar que são dois lados iguais, eu estou falando do mesmo lado. E aí isso não faz sentido, porque um lado está de um lado, o outro lado está do outro. Né? Não é o mesmo lado. Porém, eles têm a mesma medida. Então, por isso que a gente gosta de utilizar esse termo em geometria. São dois lados de mesma medida, para lembrá-los que por mais que tenha-se a mesma medida, são lados distintos. Então, eu não posso dizer que são lados iguais. Perfeito? Triângulo equilátero, o que significa? Se o isósceles, se o escaleno são os três lados distintos, o isósceles são dois lados com mesma medida, só sobrou o equilátero para poder ser três lados de mesma medida. De mesma medida. Aqui eu vou fazer até um asteriscozinho pro equilátero, porque a gente vai abrir um parênteses mais para frente aí só para ele. Tá? Ele é muito, muito, muito importante, este triângulo para nós. Beleza. Também podemos classificar um triângulo. Também podemos classificar um triângulo quanto aos seus ângulos. Então, classificação quanto aos ângulos. Um triângulo ele pode ser agudo, ele pode ser retângulo e ele pode ser obtuso. Essa é a nossa classificação com relação aos ângulos. O que significa um triângulo quando ele fala um triângulo agudo ou um triângulo com ângulo agudo? Pode ser também aparecer esse termo. Significa que o ângulo, vamos colocar aqui, que alfa é um ângulo. Alfa é um ângulo qualquer. Então, se alfa é um ângulo qualquer, quando eu falo que um triângulo ele é agudo, é porque o ângulo dele, o alfa, é menor que 90. Tá? Necessária. Aí eu estou falando de um ângulo específico. Tá? O ângulo específico ali, para que ele seja agudo, ele tem que ser menor que 90. Quando que um triângulo é retângulo? Quando existe um ângulo de 90 graus. Isso já é o suficiente, já é o que basta. E para que um triângulo seja obtuso, tem que existir um ângulo alfa maior que 90 graus. Então, repetindo, se todos não tem como, né? Mas se os ângulos, se você tem um ângulo que é menor que 90, você pode chamar esse ângulo de agudo. Beleza. Se o triângulo tem um ângulo de 90 graus, a gente chama esse triângulo de retângulo. Se esse triângulo tem um ângulo maior que 90 graus, aquele ângulo a gente chama ele de obtuso, porque tem um determinado ângulo que é maior de 90 graus. Fechou? Tranquilo? Aqui é o nossa introduçãozinha com relação aos triângulos. Agora, o primeiro triângulo especial que a gente tem, e muito especial, que provas e todo mundo adora esse triângulo, é o triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Bom, agora a gente já sabe o que é um triângulo retângulo. O que significa? Significa que ele tem um ângulo de 90 graus. Então, existe um ângulo ali de 90 graus, e a gente também pode chamar de triângulo com um ângulo reto. Ângulo reto. E aí, dentro desse triângulo retângulo,
nós temos dois tipos de relações muito importantes para nós. As relações métricas e as relações trigonométricas. Eu vou começar pelas relações trigonométricas, porque elas acabam sendo um pouquinho mais importantes para nós, tá? Agora, eu só preciso que você tome um certo cuidado, porque tudo que eu vou falar aqui, até eu falar que mudei de tópico, né, até eu mudar o tipo de triângulo, isso funciona para triângulo retângulo, tá bom? Então, essas relações métricas e relações trigonométricas que eu vou passar agora, tudo funciona para o triângulo retângulo. Então, olha só, vou desenhar aqui um retângulo, um triângulozinho, tá? Bem retinho. Vou colocar aqui o vértice A, vértice B, vértice C. Oposto ao Azão, Azinho. Oposto ao Bzão, Bzinho. Oposto ao Czão, Czinho. E aí eu vou denotar aqui em cima como alfa, aqui embaixo como beta. Esse terceiro eu não preciso, porque se é um triângulo retângulo, obviamente, vale 90 graus. Beleza. Então, o que são essas relações trigonométricas? Essas relações trigonométricas é o seguinte, são três, as principais. O arroz com feijão que nós temos, que é o seno de alguém, o cosseno de alguém e a tangente desse mesmo alguém. Seno sempre vai depender de quem? De um cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno sempre vai depender de um cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente, basta você lembrar que aonde tem gente, tem coca. Então, cateto oposto por cateto adjacente. Tá, mas quem que é quem? Vamos lá. B e C são catetos. Professor, mas você falou de dois catetos, o oposto e o adjacente. Quem é quem? Depende, tá? Tudo vai depender. Eu vou fazer aqui para o alfa, depois eu vou fazer para o beta. Vocês vão entender que depende de qual o ângulo que você está pegando por referência. Mas o importante é a gente saber que B e C são catetos, por quê? Porque B e C formam 90 graus. Então, como que eu sei que que são catetos dentro de um triângulo? Porque eles formam 90 graus. Formam 90 graus. E quem não forma 90 graus é o quê? É a hipotenusa. A é a sua hipotenusa. Professor, e se ele utilizou outras letras? Como que eu sei identificar uma hipotenusa? A hipotenusa ela é oposta ao ângulo reto ou ainda, se você conhecer os valores e tiver certeza, cuidado com o que eu estou falando, você tem que ter certeza que é um triângulo retângulo. Aí você pode afirmar que o maior lado é a hipotenusa. Tá? Então, B e C, nesse caso, são os catetos. Por quê? Porque B e C formam 90 graus. E A, que está oposta ao ângulo reto, é a nossa hipotenusa. Ou, caso a gente conhecesse os valores e tendo certeza que são um triângulo retângulo, a gente poderia entender também, interpretar como sendo o maior lado. Muito bem. Então vamos voltar aqui. Quem que é seno de alfa? Seno de alfa é cateto oposto. O alfa está aqui. Oposto a ele é Czinho. Então é Czinho por hipotenusa que vale A. Quem que é o cosseno? Cosseno, em relação a alfa, o cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Adjacente significa ao lado. Ao lado de alfa, eu tenho Bzinho e tenho A. O A não pode ser, porque o A não é cateto, o A é hipotenusa. Então só sobra Bzinho. Então cateto adjacente que vale B, pela hipotenusa que vale A. E a tangente, onde tem gente tem coca, cateto oposto por cateto adjacente, que é Bzinho. Beleza?
Então, isso tudo aqui é em relação a o alfa. Certo? Podemos fazer em relação a beta? Claro que podemos. Vamos vir aqui para o ladinho, ó. Seno de beta, cosseno de beta, tangente de beta. Perceba que agora vão mudar algumas coisinhas. O seno continua sendo cateto oposto por hipotenusa. Cosseno continua sendo cateto adjacente por hipotenusa. A tangente continua sendo cateto oposto por cateto adjacente. Isto não muda porque isso é a sua fórmula. Agora, em relação a beta, quem que é o oposto? Em relação a beta é o Bzinho. Então você vem aqui, ó. Isso aqui é B sobre a hipotenusa, que é A. Cateto adjacente a beta. Adjacente é o que está ao lado. Ao lado tem o Czinho. Então é Czinho sobre A. Tangente de beta. Tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Então é B sobre C. Deixa eu arrumar isso aqui. B sobre C. Então tá aí as nossas outras relações trigonométricas dentro de um mesmo triângulo retângulo. A única coisa que mudou foi que eu peguei outro ângulo como referência, tá? Então o que você precisa lembrar, o que você precisa ter no seu formuláriozinho, na sua parede escrita, enfim, em algum lugar você tem que deixar gravado que seno de alfa é cateto oposto por hipotenusa, que cosseno é cateto adjacente por hipotenusa e que tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Isso não vai mudar. O que vai mudar é o seu ângulo, que aí tudo depende em relação a qual ângulo você está trabalhando para poder calcular esses valores, tá bem? Olha só um exemplo disso. Deixa eu apagar aqui meu ladinho esquerdo. Vou fazer um triângulo aqui bem tradicional, que é o nosso triângulo pitagórico. Vou colocar aqui as medidas alfa, colocar o beta aqui em cima. Triângulo pitagórico é o triângulo 3, 4, 5. Tá aqui, ó. Triângulo 3, 4, 5. Já vou mostrar por que ele é o pitagórico. Mas vamos calcular aqui primeiro, ó. Quem que é seno de alfa? Seno de alfa é cateto oposto por hipotenusa. Cateto oposto a alfa é 3. Quem que é hipotenusa? É o 5, porque ele está oposto ao ângulo reto. Então, a hipotenusa vale 5. Pronto, está aí. Então, seno de alfa, 3/5. Quem que é o cosseno de alfa? Cosseno de alfa é cateto adjacente por hipotenusa. Adjacente a alfa é o 4, que é o que está ao lado dele. Então, vai ficar 4 pela hipotenusa, que continua sendo 5. A hipotenusa não muda. Tangente de alfa. Onde tem gente, tem coca. Cateto oposto por cateto adjacente. O oposto a alfa é 3. Cateto adjacente, 4. Pronto. Você encontrou as três relações, seno, cosseno e tangente, para esse triângulo trivial aqui, que é o triângulo pitagórico. Professor, mas eu quero calcular para o beta. Beleza, infeliz. Vamos lá calcular. Ó. Seno de beta. Mesma coisa. Seno de beta, oposto por hipotenusa. Agora é 4/5. Cosseno de beta. Cosseno de beta, adjacente por hipotenusa. Então, 3/5. Perceba que só inverteu aqui, ó, em relação ao de alfa. E por último, tangente de beta, cateto oposto por cateto adjacente. 4/3 e não 4/5. 4/3. Beleza? Então, inverteu em relação ao alfa, o seno e cosseno, e a tangente é o inverso, porque eu peguei o outro ângulo, então vai inverter os meus catetos. Beleza? Agora, o que eu falei agora há pouquinho? Isso aqui é o triângulo pitagórico. Por que é o triângulo pitagórico? Porque foi o triângulo base para Pitágoras fazer essas demonstrações, fazer todos esses resultados que a gente conhece dentro do triângulo retângulo. Então, isso aqui a gente conhece como triângulo pitagórico. Então, automaticamente... Opa!
acento no G não rola, né? É só no O até onde eu sei. Então, o triângulo pitagórico é o principal triângulo que Pitágoras utilizou para fazer essas relações com as medidas 3, 4 e 5. E, obviamente, como o próprio nome diz, o teorema de Pitágoras tem que ser satisfeito. Quem que é o teorema de Pitágoras? Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem que é a hipotenusa? É 5. Então, 5 ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Aí tanto faz quem você vai chamar de B e C. Isso aqui fica 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. 16 mais 9 é 25. Está aí. Provado que isso aqui é um triângulo retângulo com essas medidas, porque satisfaz o triângulo pitagórico. Você satisfaz o teorema de Pitágoras. Então, resumindo, até anotar aqui, ó. Todo triângulo retângulo satisfaz o teorema de Pitágoras. Todo tem que ser verdadeira essa relação, tá bom? Desde que o triângulo seja retângulo, obviamente, vou até grifar, que isso aqui vai ter gente querendo aplicar teorema de Pitágoras em triângulo retângulo, em triângulo equilátero, desculpa, e não pode. Então, desde que o triângulo seja retângulo, ele vai satisfazer o teorema do tio Pete, que é o teorema de Pitágoras. Fechou? O que é o teorema de Pitágoras mesmo? Quadrado da hipotenusa, que é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso, você não pode sair de casa sem recitar isso uma vez no café da manhã. Não tem como você estar andando na rua e não saber que o teorema de Pitágoras é isso. Sempre fala, a qualquer momento alguém pode parar no semáforo e perguntar: qual que é o teorema de Pitágoras? Aí você não sabe, pronto. Já causou confusão, já causou briga na rua. Um exemplozinho clássico de exercícios que a gente utiliza essas relações, e é clássico mesmo, porque a cada 3 vestibulares aparece umas 12 vezes um exercício desse tipo. Tô brincando, não é tanto assim. Mas pelo menos todo ano a gente vê algum vestibular, algum concurso cobrando algo parecido. Que aí tem aquela velha historinha, né? Joãozinho, ele está vendo o topo de um prédio sob um ângulo. Deixa eu arrumar aqui meu chão. Sob um ângulo de 60 graus. Aqui está meu prédio. Isso aqui é triangular porque quebrou a janela do cara. Aí ficou metade só do... Aí, não satisfeito, o Joãozinho está aqui, ó. Aqui está o Joãozinho. Aí, não satisfeito, o Joãozinho esse aqui ficou bonitinho. O Joãozinho se deslocou, sei lá, vamos colocar aí 30 metros para trás. Beleza? Então, o Joãozinho estava aqui, estava enxergando o topo do prédio sob um ângulo de 60 graus. Não satisfeito, Joãozinho se afastou mais um pouquinho do prédio e passou a enxergar esse mesmo topo do prédio sob um ângulo de 30 graus. Que é uma coisa bem comum da gente se fazer no dia a dia, né? Você está parado na rua, falou, estou enxergando sob um ângulo de 60 graus. Aí falou, vou me afastar um pouquinho. Aí você se afasta e parou, agora estou enxergando sob um ângulo de 30 graus. Então o Joãozinho fez esse experimento. E aí eu quero saber qual que é a minha altura desse prédio. Qual é a minha altura? Não, qual é a altura do prédio? E aí? O que me dizes? Vamos pensar um pouquinho. Pessoas normais, né? Pessoas normais, o que elas fariam? Falar, professor, se isso aqui é altura, necessariamente se o enunciado te pronuncia como altura, é porque forma 90 graus. Beleza? Bacana.
Se forma 90 graus, isso aqui é um triângulo retângulo. Então, esse cateto vale h, né, que é a minha altura que eu preciso descobrir. Daqui até aqui, eu não sei quanto mede, então eu vou chamar de x. Sei que isso vale 30. Tenho esse ângulo de 60. Cateto oposto, cateto adjacente, posso aplicar uma tangente aqui. Perfeito. Então, a pessoa vem aqui, ó, tangente de 60, que é igual a cateto oposto por cateto adjacente. H sobre x. Beleza. Professor, mas daí eu não lembro a tangente de 60. Isso é grave. Isso é grave, mas, né, enfim, é uma semana atípica essa. Eu tô com meu coração muito bom, não sei o que andou acontecendo comigo ultimamente. Eu vou deixar aqui do ladinho, tá? Então não espalha não, mas tá aqui, ó. Seno de 30, 45 e 60. Então, eu preciso do seno, o cosseno e a tangente. Essa tabelinha também é outra coisa que não tem como você sair de casa sem recitar ela, sem declamar ela no café da manhã. O seno é 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cosseno é 3, 2, 1, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, só não vai raiz no 1. Pronto. Se você... Opa, só não vai raiz no 1, cavalo. Tá aqui. Se você lembrar disso, grande parte dos seus exercícios já estarão resolvidos, tá? Então, seno de 30 é meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, e assim por diante. Professor, mas está faltando a tangente, e é justamente a tangente que eu quero aqui. A tangente, vocês precisam lembrar, não precisa ficar decorando. Existem, no mínimo, aí umas 337 músicas no YouTube com essa tabelinha aqui. Mas a tangente você não precisa ficar ocupando espaço no HD para ficar decorando ela. Basta você lembrar que a tangente ela é o cateto oposto por cateto adjacente. Quem que está relacionado ao cateto oposto? Volta aqui comigo, ó. Relacionado ao cateto oposto está o seno. Então aqui em cima é seno e embaixo o cateto adjacente é o cosseno. Então, se você lembrar que a tangente é sempre seno por cosseno, é só você fazer a continha. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2 vai dar raiz de 3 sobre 3. Professor, como faz essa divisão? Não vou falar, porque eu já ensinei como faz divisão de fração lá no primeiro dia. Uma coisa dividido por ela mesma. Dá 1. Raiz de 3 sobre 2 por meio, raiz de 3. Então tá aí. Pô, professor, é mais fácil decorar do que fazer a conta. Não tem problema, é só uma opção. Você não precisa ficar se preocupando em decorar ela, desde que você lembre que ela é a razão entre o seno e o cosseno. Beleza? Você vai encontrar o valor da tangente. Então tá aí. Então voltando aqui para o exercício, nós temos tangente de 60, que é igual a h sobre x. A tangente de 60 por nossa tabelinha vale raiz de 3, que é igual a h sobre x. Multiplicando cruzado, nós temos a raiz de 3x, que é igual a h. Tá, não ajudou muito, né? Por que não ajudou? Porque eu tenho uma equação para duas incógnitas. Então eu preciso encontrar uma outra equação caso eu queira continuar o processo aqui. Então, beleza. Então vamos pensar em outro triângulo agora. Perceba que aqui continua sendo um ângulo de 90 graus. E aqui, ó, eu tenho um outro triângulo retângulo. Agora com ângulo de 30 graus. Então vou aplicar quem? Tangente de 30 graus. Quem que é a tangente de 30? Cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto continua sendo h. Quem que é meu cateto adjacente? Agora cuidado. Meu cateto adjacente é tudo isso aqui, ó. Tudo isso vale 30 mais x. Então 30 mais x. Beleza? Quanto que vale a tangente de 30? Volta para a tabelinha. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3.
Então você vem aqui, ó, raiz de 3 sobre 3, que é igual a h sobre 30 mais x. Não vou nem continuar. Vou parar aqui. Aí olha só. Você tem que h vale raiz de 3x. Você vai pegar, vai substituir aqui, desenvolver essas continhas, encontrar o valor de x. Encontrou o valor de x, você vai voltar aqui e substituir para encontrar a altura. Trabalho? Bastante. Né? Não é... E a chance de dar erro isso aqui é muito grande, porque você está trabalhando com raiz, com fração, enfim. A gente, não sei por qual motivo, mas normalmente a gente tem bloqueio com essas coisas. Mas isso eu mencionei que era uma pessoa normal resolvendo. A gente não é normal, vocês são aluno alfa. Aluno alfa pensa diferente dos outros. O que você vai pensar? Você tem um triângulo retângulo aqui no cantinho, ó. Se aqui vale 90 e aqui vale 60, tem um teorema muito importante para nós que diz o seguinte, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre tem que ser igual a 180, indiferente de quem seja o triângulo. Seja ele agudo, seja ele escaleno, seja ele equilátero, seja ele isósceles, sempre vai ter que ter a soma dos seus ângulos internos igual a 180. Nesse triângulo aqui, ó, eu já tenho um ângulo de 90, já tenho um ângulo de 60. Para chegar no 180, está faltando quanto? Está faltando 30. Ó, 30 com 60, 90. 90 mais 90, 180. Beleza. Agora volta aqui. Se isso aqui vale 60, toda essa meia volta não vale 180? Então eu já tenho 60, aqui está faltando 120. Beleza. Se aqui é 120 e aqui é 30, já dá 150. Sinal que esse pedacinho aqui tem que valer quanto? Também tem que valer 30. Agora, se aqui vale 30, aqui vale 30, sinal que eu tenho dois ângulos de mesma medida. Dois ângulos de mesma medida me acarreta em três lados de... Desculpa. Dois ângulos de mesma medida me acarreta em dois lados de mesma medida. Ou seja, dois lados de mesma medida, eu já apaguei, não importa mais, dois lados de mesma medida me dá um triângulo isósceles. Triângulo isósceles por quê? Porque este lado é igual a este. Se aqui vale 30, aqui vale 30, é porque esses dois lados que chegam nele também têm a mesma medida. Só que essa medida aqui eu sei quanto vale, vale 30. Então aqui também vale 30. Ah, professor, aí acabou o exercício, né? Aí acabou. Por quê? Ó, você tem aqui o seu triângulo. Esse pedaço aqui é sua hipotenusa para esse triângulo, você acabou de descobrir. Vale 30. Este ângulo vale 60. Você quer saber o cateto oposto, que é H. Que relação utiliza oposto por hipotenusa? Volta aqui, ó. O oposto por hipotenusa, seno. Aí você só vem aqui, duas linhas, ó. Seno de 30. Não, três linhas, vai. Seno de 30, cateto oposto por hipotenusa. Seno de 30 vale meio. Opa, 30 não, desculpa, 60. Perdão, já ia dando ruim já o negócio. Raiz de 3 sobre 2 aqui, que é igual a H sobre 30. 30 dividido por 2 vai ficar 15. Portanto, H é igual a 15 raiz de 3 metros. Tá aí o nosso exercíciozinho tão clássico. Por que ele é clássico? Repetindo, porque normalmente as pessoas querem fazer por isso aqui, ó. Esquecem de completar ângulo e tal, e trabalhar com essa parte. Aí a pessoa quer fazer por aqui, não tem problema, vai dar certo. Só que é muita conta, a chance de dar errado é muito grande. Agora, olha só completar os ângulos, descobrir que esse triângulo é isósceles, uma relaçãozinha de seno, já era, te deu a resposta. Então acaba sendo bem mais simples. Então, numa prova, num concurso, teria aquele candidato que iria resolver em 1 minuto, talvez menos, e aquele cara que ia gastar 5 minutos, ia perder tempo de uma questão um pouco mais elaborada, que realmente merecia um tempo maior, numa questão relativamente fácil. Tá bem?
essas são as nossas relações, então, trigonométricas. As relações métricas de um triângulo retângulo, eu não vou ficar demonstrando, não vou ficar bajulando muito, porque primeiro que não vale a pena, né? Que no fim das contas tudo vai ser uma decoreba, e elas não são tão frequentes assim, né? A gente pode deixar para um outro momento, tentar trabalhar um pouquinho mais com elas. Vou chamar aqui ó, do vértice A, vértice B, vértice C. Perceba que agora eu coloquei o ângulo de 90 graus aqui em cima, que vai ficar um pouco mais fácil para nós enxergar essas relações. E a altura desse triângulo, eu vou fazer aqui, ó. A altura referente ao vértice A vai tocar aqui nesse pontinho D. E quando ele toca nesse ponto D que pertence a BC, ele divide em duas partes, não necessariamente iguais. Então eu vou chamar isso aqui de M e isso aqui de N. Agora vamos lá. Oposto ao vértice Azão, mede Azinho. Oposto ao vértice Bzão, mede Bzinho. Oposto ao vértice Czão, mede Czinho. São 5 relações que nós temos aqui, relações métricas para um triângulo retângulo. Só esqueci aqui, ó, se isso aqui é a altura, obviamente isso aqui também forma 90 graus. São 5 relações. Primeira, Teorema de Pitágoras, que a gente já viu. Nós já sabemos que isso é verdadeiro para um triângulo retângulo. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Depois, aí vem projeção. O que é projeção? É a sua sombra. Tá? Quando você está andando na rua, você está vendo a sua sombrinha ali do lado. O tamanho dessa sua sombra é o tamanho da sua projeção causada no chão, causada no solo que você está caminhando. Então aqui é a mesma ideia. Esse cateto B, se você tivesse um sol, tivesse uma luz aqui em cima, esse cateto B ele causa uma projeção sobre o lado BC. Essa projeção tem esse tamanhozinho aqui, ó. Tá de D até C. É o tamanho da sombra do cateto B. Então você coloca aqui, ó, o cateto B ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção, que eu chamei de N. Então, repetindo, o cateto B ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção, que nesse caso vale N. Da mesma forma, se vale para este cateto, também tem que valer para este. Então, a nossa terceira relação é que C ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Beleza? Quarta relaçãozinha, nós temos aqui que H ao quadrado, que é essa medida aqui, é igual a M vezes N, que é o produto desses dois pedacinhos que ele dividiu a hipotenusa. E a quinta e última relaçãozinha é que A vezes H é igual ao produto dos catetos. Ou seja, a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Tá aqui as nossas 5 relaçõezinhas métricas do triângulo retângulo. Beleza? Vou fazer um exemplozinho de como encontrar cada uma delas para a gente poder seguir nossa vida. Vamos criar aqui um triângulo retângulo, também bem comum, de certa forma famoso, no meio dos exercícios, que é o triângulo 5, 12, 13. Aqui está meu ângulo de 90, que vale A, que vale B, que vale C. Aqui está a minha altura, aqui é meu M, aqui é meu N. Então, se esse aqui é um triângulo retângulo, como eu mesmo vos afirmei, o Teorema de Pitágoras tem que ser verdadeiro. Quem que é a hipotenusa nesse caso? Pensando no triângulo ABC, no triângulo grandão. Para o triângulo grandão, minha hipotenusa vale 13. Então, 13 ao quadrado tem que ser igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 13 ao quadrado é 169, 5 ao quadrado
é 25, 12 ao quadrado é 144, 144 com 25, 169. Então tá aí verificada a nossa primeira relação, que é o teorema de Pitágoras. Segunda relação diz que b ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. B ao quadrado, nesse caso, ó, oposto ao Bzão, vale 12. Então, 12 ao quadrado tem que ser igual à hipotenusa, que mede 13, vezes a projeção desse cateto, que eu chamei de n. Então, quem que é n? 12 ao quadrado vale 144. Dividido por 13, isso vai me dar o valor de n, que é desse pedacinho aqui, tá? Para descobrir m, você já pode fazer 13 menos esse, né? Que é o total menos esse carinha aqui. Mas como a gente está a fim de ver as relações, eu vou fazer pela relação. Então, terceira relação diz o quê? Que c ao quadrado é igual a vezes m. C, nesse caso, ó, vale 5. Então, 5 ao quadrado é igual a hipotenusa vezes m. Portanto, m é igual a 25 sobre 13. Tá aí. 25 com mais 144 vai dar 169, dividido por 13 vai dar meu 13, que é a hipotenusa que está aqui. Quarta relação. H ao quadrado é igual ao produto de m vezes n. Então, h ao quadrado é... Quem que é m? m é 25 sobre 13. Vezes... Quem que é n? 144 sobre 13. Certo? Aí você vem aqui, ó, 13 vezes 13 é 169. Tira a raiz desse cara. Então você vai ter que h é igual a raiz quadrada de 25 vezes 144 dividido por 169. E aí vai ficar... Vou colocar assim, ó, raiz de 25 vezes raiz de 144 dividido por raiz de 169. Isso a gente aprendeu lá em propriedade de raiz. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 144 é 12, raiz quadrada de 169 é 13. 5 vezes 12 dá 60 sobre 13. Esse é o seu valor da altura. Tá aqui, ó. Isso aqui é igual a 60 sobre 13. Beleza? E aí, só para fechar, para não falar que a gente esqueceu da quinta relação, agora vai ser só uma verificaçãozinha, que diz que A vezes H tem que ser igual a B vezes C. Quem que é A? Vale 13. Quem é H? É 60 sobre 13. Quem que é B? Vale 12. Quem é C? Vale 5. Vamos ver se bate a igualdade. 13 dividido por 13 dá 1. Então fica 60 igual a 12 vezes 5. 12 vezes 5 é 60, tá aí. Verificada todas estas 5 relaçõezinhas métricas do triângulo retângulo, tá? Vou até escrever aqui do ladinho, ó. São as nossas relações métricas do triângulo retângulo. Beleza? Lindo demais, não é não? Lindo, fácil, gostoso. Vou deixar essas relaçõezinhas aí mais um tempinho. Agora, um outro triângulo que é muito importante para nós é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, a gente já viu que, por propriedade, ele tem 3 lados de mesma medida. E, consequentemente, ele vai ter 3 ângulos de mesma medida. E aí, olha só, vamos desenhar ele aqui. Tem um triângulozinho,
um triângulo equilátero. Não ficou tão... Deixa eu redesenhar, vai. Temos aqui um triângulo. Ah, professor, mudou bastante, hein? Fica quieto. Um triângulo equilátero, vou chamar aqui de lado L, L e L. Vou desenhar a sua altura aqui. Agora, se é um triângulo equilátero, já está aqui as duas observações que nós precisamos. Ele tem 3 lados de mesma medida. Já anotei aqui os 3 lados de mesma medida. Só que ele também tem 3 ângulos de mesma medida. E eu consigo saber quais são elas? Claro. Por que claro? Porque se todo triângulo tem a soma interna de seus ângulos igual a 180, então eu tenho 3 ângulos iguais. Vamos chamar aqui de alfa. Tenho 3 ângulos iguais a alfa. Se isso tem que ser igual a 180, meu alfa tem que ser 60. Então esse carinha aqui vale 60, esse carinha vale 60, e esse carinha aqui vale 60. Beleza? Esse carinha aqui eu vou apagar. Por quê? Porque aí também é por exclusividade do triângulo equilátero. Se isso aqui é a altura, forma 90 graus. 90 com 60, então automaticamente ele divide esse ângulo aqui, ó, em 2 ângulos de 30. Então essa altura, além de ser a altura do triângulo equilátero, ela também é a bissetriz. O que é uma bissetriz? É aquele segmento que divide o ângulo ao meio. Também é a mediana. O que é a mediana? É o segmento que divide o lado oposto em 2 partes iguais. Também é mediatriz. O que é mediatriz? É o segmento que parte de um vértice, divide... Desculpa, mediatriz não parte do vértice. Mediatriz é um segmento, uma semi-reta, que divide um lado ao meio, formando 90 graus. Então, a altura para o triângulo equilátero ela é muito importante, porque ela é tudo. No triângulo equilátero, fazer em vermelho. Para o triângulo equilátero, a altura ela é igual a mediana, ela é igual a bissetriz, que é a mesma coisa que mediatriz. Professor, fala de novo que eu não entendi o que é cada uma. Então vamos lá. Altura. Necessariamente tem que formar 90 graus. Isso é a altura. Mediana. Parte de um vértice e corta o lado oposto, dividindo-o ao meio. Perfeito? Vou falar um pouquinho mais devagar, caso você queira anotar. Mediana. Parte de um vértice, divide o lado oposto ao meio, que é o que foi que aconteceu aqui, ó. Volta comigo aqui no triângulo. Saiu de um vértice e esse segmento dividiu o lado oposto em 2 partes iguais. Perfeito? Bissetriz é a semi-reta que divide um ângulo ao meio. A gente viu ali que o ângulo valia 60 graus, por propriedade dividiu em 2 de 30, porque a metade de 60 vale 30. Então, bissetriz divide um ângulo ao meio. E, por último, a mediatriz é a semi-reta que divide o lado, um lado de um triângulo, que seja, ela divide o lado de um triângulo formando 90 graus. E essa divisão que ela faz é exatamente na metade. Aí volta aqui, ó. Eu já tenho que dividir esse cara ao meio, já formou 90 graus. Se dividiu ao meio e formou 90 graus, é porque ela é mediatriz. Então, no triângulo equilátero, essa retinha, esse segmento que nós fazemos aqui, ó, é muito importante, tá? Ele é tudo para o seu triângulo equilátero. Altura, mediana, bissetriz, mediatriz. Isso é muito cobrado em provas e às vezes provas um pouco mais conceituais, enfim. Isso sempre aparece para nós. Voltando para o caso aqui, para o nosso triângulozinho equilátero. O que é legal de calcular no triângulo equilátero? É a sua área. O perímetro eu não vou nem falar de perímetro. Tá? Não é possível que você aí já barbado com seus 15 anos, não sei quantos anos você tem, mas um rapaz barbado já com esse bigodinho de cafajeste aí, tá? Não saiba o que é um perímetro. Tá? Perímetro
E isso não é só para um triângulo, é para qualquer figura geométrica que você tenha. Perímetro é sempre você pegar e somar todos os lados. Então, aqui no caso, o perímetro você vai somar L mais L mais L, 3Ls, pronto, calculou seu perímetro. Então, não vou nem entrar nesse mérito. O bacana aqui é a gente se preocupar com área. Com área, com altura, com essas coisas. E aí a gente aprende, para calcular a área de um triângulo qualquer, é base vezes altura dividido por 2. E é verdade. Isso aqui é a área para um triângulo qualquer. Porém, quando a gente está trabalhando com um triângulo equilátero, normalmente ele não te dá a altura. Ele só te dá os valores dos lados. E aí você tem que pular miúdo para poder encontrar o valor dessa área. Que é o que eu vou tentar ajudar vocês agora. Eu vou mostrar como que a gente encontra o valor dessa área através da altura, enfim, a gente vai encontrar uma relação específica para a área, uma relação específica para a altura, mas que, cuidado, só funcionam para o triângulo equilátero. Tá bem? Então vem aqui comigo, ó. Eu vou dar um zoom nessa metadezinha aqui, ó. Desse triângulo. Eu vou pegar só essa parte aqui, ó. Então temos aqui essa metadinha do triângulo equilátero. Sabemos que aqui vale 90. Como a altura divide o lado ao meio, então se era L, esse pedacinho só vale L sobre 2. Aqui a gente viu que vale 60. Aqui vale L. E aqui vale H. Se é um triângulo retângulo, o que eu posso fazer aqui? Teorema de Pitágoras, professor. Muito bem. Tchupit. Aplicando o tchupit aqui vai ficar L ao quadrado, que é igual a L sobre 2 ao quadrado, mais H ao quadrado. Beleza? L ao quadrado continua sendo L. L sobre 2 vai dar L ao quadrado sobre 4, mais H ao quadrado. Isola esse bendito H, que é ele que a gente quer descobrir. Então, H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Tirando o mínimo múltiplo comum, nós temos que H ao quadrado é 4L ao quadrado menos L ao quadrado. 4 menos 1 vai dar 3. Então, eu tenho aqui ó, que H ao quadrado é 3L ao quadrado sobre 4. Tira a raiz desse cidadão. Vai ficar o quê? Que H é o L está ao quadrado, o L sai da raiz. O 3 não tem raiz exata, permanece. O 4 tem, então fica L raiz de 3 sobre 2. Esta é a sua relaçãozinha para encontrar a altura de qualquer triângulo equilátero. Só vale para triângulo equilátero. Repete comigo, só vale para triângulo equilátero. Beleza? A altura de um triângulo equilátero. Muito bem. Mas eu também quero encontrar a área desse cara. Agora eu vou apagar aqui. Para calcular a área, o que a gente sabe? Que a área de qualquer triângulo é base vezes altura dividido por 2. Quanto que vale a base desse triângulo? Vale L. Então, L vezes a altura que nós acabamos de descobrir, que é L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. L vezes L, L ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido por 2, e tudo isso está dividido por 2. Resolvendo essa continha aqui, ó, L raiz de 2, 3, 4. E aí você vai repetir comigo. L raiz de 2, 3, 4. Mais uma vez. L raiz de 2, 3, 4. E aí nunca mais você esqueceu de como encontrar a área de um triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero. Professor, mas se eu já tenho o lado,
a base, né, no caso, e a altura, eu não posso aplicar o base vezes a altura dividido por 2? Claro que pode. Ele vai te dar a base e a altura? Não. Então aprende essa fórmula, tá? Aprende esta e aprende essa daqui, ó. Não custa. Você ocupa a cabeça com tanta coisa que não tem necessidade, coloca alguma coisa de útil dentro dela. H, que é o L raiz de 3 sobre 2, e a área, que é o L raiz de 2, 3, 4. Não é muito difícil, olha o tanto de conta que você fez para poder chegar nesse, mas, cavalo, presta atenção, você só vai decorar o que está em vermelho. É só isso aqui que você precisa para calcular a área. Isso aqui eu só te demonstrei como que chega nela. Você só precisa saber disso, e você só precisa saber daquele H. E acabou. Tá? Então olha só um exemplozinho de como vai funcionar esse negócio. Você está lá, 4h37 da tarde, um calor infernal, a sala que você está fazendo a prova não tem ar-condicionado, só tem um fiscal bafando quente do seu lado, com aquele cheiro de cebola, de um bife acebolado que ele comeu no almoço. Aí você tem um triângulozinho, o cara te dá lá, dado um triângulo equilátero de, sei lá, de lado 4, calcula a sua área. Claro que ele vai enfeitar mais, né? Ele vai fazer um enunciado mais elegante do que isso que eu falei. Mas resumindo, será isso. Aí 4h37, você tem até as 5 para poder resolver tua prova. Só falta essa questão. Se você acertar ela, você passa. Aí você tá lá. Rapaz, eu sei que é base vezes altura dividido por 2. Beleza. Aí você não tem altura. Fala, mas eu lembro, professor, ó, que isso aqui é 60 graus, faz 90, então eu vou encontrar a altura por um teorema de Pitágoras, ou por relação do seno aqui, enfim, qualquer bosta que aparecer aqui. Mas olha o tempo que você vai perder, cara. Olha o tempo, para que ficar preocupado com isso? Ó, você só precisa do lado para calcular a área de um triângulo. Somente do lado. Então você vem aqui, ó, a área do triângulo. L raiz de 2, 3, 4. Quanto que vale o seu lado? Vale 4. Então 4 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado é 16. Raiz de 3. 16 por 4, 4 raiz de 3. Pronto. Acabou. Só sair e dar um abraço em todo mundo que você gabaritou o negócio. Ah, professor, mas eu vi uma prova esses dias que a questão era foda, hein? Em vez dele me dar o lado, ele me deu a altura. Falou, dado um triângulo equilátero de altura igual a, sei lá, 2 raiz de 3. Pediu para eu calcular a área desse negócio aqui. E aí? Aí você começa por lá, ó. Você tem que a altura é L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Quem que é a sua altura? É 2 raiz de 3. Então, 2 raiz de 3, que é igual a L raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3. Vou até falar mais baixo para o seu concorrente não ouvir. Raiz de 3 com raiz de 3, você pode simplificar. Então, vai ficar aqui 2 é igual a L raiz de 2. Multiplica cruzado, o seu lado vale 4. Você descobriu o lado, agora você vem aqui, ó, a área é L raiz de 2, 3, 4. Seu lado vale 4, substitui. E aí eu não vou fazer a conta. Por quê? Porque propositalmente vai dar a mesma área que eu acabei de calcular aqui. Por quê? Porque eu já sabia que a altura era 2 raiz de 3. Beleza? Então fazendo as continhas aqui, ó, você vai encontrar, obviamente, pelo menos tem que encontrar, né? A mesma área, 4 raiz de 3, só substituir. Então o pior que pode te acontecer num exercício de triângulo equilátero aqui, né, tipo, em termos de calcular a área, a menos que ele não enfeite muito, dado um triângulo equilátero dentro de uma esfera, desde que ele não viaje no mundo, no universo paralelo, é isso aqui, cara. Ou você já aplica direto a fórmula da área, ou você trabalha com a altura para depois aplicar a fórmula da área. Acabou. Agora, se você não tem essas fórmulas memorizadas, aí, ó, aí sentou. Porque aí você vai ter que perder 5, 7 minutos fazendo contas aleatórias só para encontrar um negócio que você já tinha pronto. Só não quis decorar. Porque é orgulhoso.
Beleza? Fácil demais, não? E já que a gente está falando de áreas, agora eu não vou demonstrar mais não, só vou comentar. Já que a gente está falando de áreas, eu vou apresentar outras formas de como calcular a área. Então, dado um triângulo qualquer, isso agora vale para um triângulo qualquer, ó. Por que um triângulo qualquer? Porque aí não importa se ele é equilátero, se ele é isósceles, tá? Funciona em qualquer um, inclusive nesse que a gente acabou de fazer o exemplo. Mas cuidado, pelo amor de Deus, eu vou repetir mais uma vez. Essas duas formas que eu falei aqui, ó, só funciona para o triângulo equilátero. Não vai me pegar esse negócio aqui e me jogar num triângulo qualquer, por favor. Tá? Não faz eu passar essa vergonha. Isso aqui só funciona para o triângulo equilátero. Essas que eu vou apresentar aqui, essas sim funciona para qualquer triângulo. Você pode aplicar, sei lá, no triângulo, tá? Lá. Você vai conseguir, você vai encontrar a resposta. Então vamos pegar aqui ó, um triângulo qualquer. Tá aqui. Vou chamar aqui de vértice A, chamar aqui de vértice B, vértice C. Vou colocar um ângulo alfa aqui, que daqui a pouquinho eu vou falar dele. Vou falar aqui da sua altura. Né? Então, o oposto ao Azão vale Azinho. Oposto ao Bzão vale Bzinho. Oposto ao Czão vale Czinho. Então, tá aí. Um triângulo qualquer. Tá? Primeira fórmula, então, que a gente tem para calcular a área de um triângulo qualquer, que é a famosona, que é base vezes altura dividido por 2. Nesse caso aqui, a minha base vale Azinho, ó, porque é quem está fazendo 90 graus. Tá? Então, para este exemplo aqui, a minha área seria quem? A vezes H dividido por 2. Aí basta a gente ter os valores necessários aí que a gente encontra a área dele. Beleza. Uma outra forma é através do ângulo. A gente também consegue encontrar a área através do ângulo. Funciona assim, ó. A área de um triângulo pode ser calculada como? Do jeito que está aqui, vai ser A vezes seno de alfa dividido por 2. O que é importante nessa fórmula? Esse A e esse C. Por quê? São os lados que formam o seu ângulo alfa. Vou até fazer esse Czinho maior aqui, ó. Ficou meio apagadinho. Sempre, tá? Cuidado com isto. Pelo triângulo que eu fiz aqui, é o A e o C que formam o ângulo alfa. Por isso que é o A e C aqui. Se num outro livro que você acompanha, num outro exercício qualquer, fosse A e B, B e C, enfim. Não importa a letra que seja. Você tem que se preocupar com os dois lados que formam este ângulo. E, de preferência, que seja um ângulo fácil, que você tenha informação sobre ele. Então, basta você fazer o produto desses dois lados, vezes o seno desse ângulo, dividir por 2. Acabou. Está calculada a sua área, uma maneira alternativa. Funciona para qualquer triângulo, professor? Terceira fórmula, conhecida como teorema ou fórmula de Heron. Fórmula de Heron. Cai através do semiperímetro. Então, a área vai ser a raiz quadrada de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C, onde P é o semiperímetro do triângulo. Mas calma lá, professor. Tudo bem, eu até entendi que eu tenho que saber o que é um perímetro, né? Que é só eu somar todos os lados. E o que é um semiperímetro? É pegar aquele perímetro e dividir por 2. Caramba. Tá? Se você sabe o que é um perímetro, o semiperímetro é a metade dele. Então você soma os lados, somou, divide por 2. Pronto, está calculado o semiperímetro. Eu só esqueci de colocar aqui, onde P é o semiperímetro, tá? Então esse Pzinho que aparece na fórmula é o seu semiperímetro. Eu vou fazer o triângulo aqui, vou voltar para o triângulo
triângulo pitagórico e vou calcular por essas três fórmulas a área do triângulo pitagórico. Vocês vão ver que vai dar todas, serão todas iguais. Triângulo pitagórico é um triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5. Beleza. Então, primeira forma. Base vezes altura dividido por 2. A base, 4. A altura, 3. Por quê? Porque esses dois lados é quem está fazendo 90 graus. Dividido por 2. 4 vezes 3 dá 12. Dividido por 2 dá 6. Beleza. Vamos, professor, mas eu quero fazer pela segunda fórmula. Então vem aqui, ó. A área é igual a, do jeito que eu chamei ali, né? A vezes C vezes o seno de um ângulo dividido por 2. O único ângulo que a gente conhece aqui é o 90 graus. Então eu vou pegar ele. Quais são os lados que formam este ângulo? O 3 e o 4. Então vai ficar 3 vezes 4 vezes seno de 90 dividido por 2. Seno de 90 vale 1. Tá? Isso aqui, se você não aprendeu ainda, você vai aprender lá em trigonometria. Seno de 90 vale 1. 1 vezes 3 vezes 4 dá 12. 12 dividido por 2, 6. Professor, mas eu quero experimentar a fórmula de Heron. Então você vem aqui. A área é igual a raiz quadrada de semiperímetro vezes ele menos A, ele menos B, ele menos C. Quem que é A, B e C? São os lados do seu triângulo. Então, primeira coisa, quanto que vale o perímetro aqui? O perímetro é só você somar 3 mais 4 mais 5, vai dar 12. Se eu não errei, 3 com 4, 7, 5, 12, beleza. Então, você volta aqui, metade de 12 é 6. Então, o nosso semiperímetro aqui, que é o Pzinho, é igual a 6. Então, olha lá. Vai ficar 6 que multiplica 6 menos 5, 6 menos 4, 6 menos 3. Então, 6 vezes 6 menos 5 dá 1, 6 vezes 6 menos 4 dá 2, 6 menos 3 dá 3. 6 vezes 1 vezes 2 vezes 3 dá 36. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Então tá aí, beleza? Não importa a maneira com que você escolha. Se vale para um triângulo qualquer uma das maneiras você vai conseguir calcular a sua área. Agora, o que compensa? Aí é claro que tudo é questão de momento, do que você está vivendo. Se você já conhece a base e a altura, você não vai ficar perdendo tempo. Aplica a base vezes a altura dividido por 2 e acabou. Se ele te deu um ângulo e não te deu a altura, aplica essa segunda fórmula. Se ele só te deu os três lados, você não sabe que o triângulo é retângulo, você não sabe se ele é equilátero, você só tem os três lados, não conhece nenhum ângulo, não conhece a altura, faz pela fórmula do Heron. Aplica o semiperímetro e essa relaçãozinha do Heron e está resolvido. Beleza? Vou apagar isso aqui, ó. Vou apagar tudo já. Para a gente fazer um exemplo de como isso pode chegar até Vós-me ser. Então vem aqui para o slide comigo, ó. Então essa primeira questão diz assim: os lados de um triângulo medem respectivamente 2 raiz de 2, raiz de 6 e raiz de 14. Podemos afirmar que a área desse triângulo em centímetros quadrados é igual a metade de. Nós temos aqui um triângulo qualquer. Os lados valem 2 raiz de 2, raiz de 6 e raiz de 14. Perceba que ele não fala se esse triângulo ele é retângulo, obviamente não é equilátero, porque os três lados são distintos,
Nós não temos ângulo e não temos altura. Porém, nós podemos fazer um teste, tá? Professor, mas eu não posso aplicar o teorema de Heron? Pode. Só que aplicar o teorema de Heron aqui não é muito favorável. Por quê? 2 raiz de 2 mais raiz de 6. Você não vai encontrar um valor exato. Para piorar, mais raiz de 14. Só piorou o rolê. E aí você não vai conseguir dar muita continuidade nisso daí. Agora, se a gente fizer esse teste que eu estou falando, e esse teste não der certo, aí, meu amigo, aí é sinal que você tá ferrado mesmo. Aí a gente tem que voltar para o teorema de Heron e se virar com ele. O que é esse teste que a gente vai fazer? Teorema de Pitágoras. Quando os números estão muito feios assim, você vê que vai dar trabalho para fazer para o teorema de Heron, faz esse rolê aqui primeiro, ó. Aplica o teorema de Pitágoras. Professor, mas eu não tenho um ângulo de 90. Beleza. Se existir o ângulo de 90, quem que vai ser a sua hipotenusa? O maior lado. O maior lado aqui é o raiz de 14. Então você vem aqui, ó, raiz de 14 ao quadrado, que possivelmente é a nossa hipotenusa, não estou afirmando nada ainda. Isso aqui tem que ser igual a 2 raiz de 2 ao quadrado, mais raiz de 6. Então, se meu teste, se meu chute tiver certo, essa igualdade tem que prevalecer. Raiz de 14 ao quadrado, posso cancelar a raiz. Beleza? Então, vai ficar 14, que é igual a 2 ao quadrado dá 4, vezes 2, mais raiz de 6. Posso cancelar a raiz, então vai sobrar só o 6. 14, que é igual a 4 vezes 2 dá 8, e 8 mais 6 é 14. Então tá aí, ó. Bateu a igualdade, então esse triângulo é retângulo. E aí, meu amigo, aí fechou. Sabendo, então podemos afirmar que a área desse triângulo. Então a área desse triângulo é quem? Base vezes altura dividido por 2. Agora a gente tem todo mundo. A base eu posso optar como 2 raiz de 2, vezes a altura, que eu posso escolher como raiz de 6, dividido por 2. 2 com 2 eu simplifico. 2 vezes 6 dá raiz de 12. 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Portanto, isso aqui é 2 raiz de 3, que está lá na alternativa letra E de Eduardo. Beleza? Então, a área, após a gente fazer um pequeno teste, comprovamos ou verificamos que ele é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, temos base, temos altura, e apliquei a fórmula tradicional do base vezes altura dividido por 2, gabarito letra I. Fechou? Próxima questão, enquanto você dá uma lidinha aí, eu já ajeito aqui. A próxima questão também é uma questão da ESA, assim como esta anterior que nós fizemos, que diz assim: um triângulo ABC tem sua área igual a 75 centímetros quadrados. Os pontos D, E, F e G dividem o lado AC em 5 partes congruentes, ou seja, de mesma medida. AD é igual a DE, que é igual a EF, que é igual a FG, que é igual a GC. Desse modo, a área do triângulo BDF é igual a... Vamos fazer aqui um triângulozinho na tentativa de representar isto. Ele divide qual lado? Divide o lado AC. Então, vou colocar aqui A, C e B. Então, olha só, em um triângulo ABC, que tem uma área total de 75 centímetros quadrados, os pontos D, E, F e G dividem o lado AC em 5 partes iguais. Então, ele meteu aqui um D, um E, um F... O minha não foi tão proporcional, né? Deixa eu refazer isso aqui. Voltando, fazer menorzinho. Um D, um E, um F e um G. Aí. Dividiu esse lado AC em 5 partes congruentes, ou seja, de mesma medida. Aí eu vou até fazer isso aqui, ó. Ligando aqui, o Ezinho também pode ligar aqui, que vai ficar mais fácil para a gente visualizar o que ele está pedindo. Liga aqui,
Eu peço que em casa você faça com régua essas coisas, tá? Então você tem um triângulo grandão, ABC. Esse lado AC foi dividido em 5 partes iguais pelos pontos D, E, F e G. E aí ele quer saber a área do triângulo BDF. Triângulo BDF é isso aqui, ó. BDF. Tá? Essa é a parte da área que ele quer saber deste triângulo. Mas espera lá, a gente já sabe a área total, que é 75. Beleza. Se a gente considerar a altura aqui, ó, daqui para lá, concorda que a altura de todos esses triângulos que nós dividimos é a mesma. Beleza? Se está dividido em 5 partes congruentes, BDF ele pegou 2 partes dessas 5. Então, na verdade, ele está falando o quê? De 2/5 da sua área total. Sua área total é ABC. Dividir em 5 e ele está pegando 2. Então, ou seja, ele quer 2/5 da sua área total. Sua área total vale 75. 75 dividido por 5 vai dar 15. 2 vezes 15, 30 centímetros quadrados é o valor da sua área, que está lá na letra B de bonita questão. Beleza? Próxima questãozinha. Também uma questão da ESA de 2016. Que fala assim: a área do triângulo equilátero, cuja altura mede 6 centímetros, é em centímetros quadrados quanto? Então nós temos aqui, ó, um triângulo equilátero agora. Lembra que a gente fez um exemplo bem parecidinho com isso aqui? Nós temos um triângulo equilátero, a altura mede 6, e ele quer saber quanto que mede a sua área. Bom, a área de um triângulo equilátero, eu sei que é L raiz de 2, 3, 4. Mas nós não temos o L, a gente ainda não tem o lado. Então a gente vem aqui e calcula. Eu sei que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. A altura vale 6. Então vai ficar 6, que é igual a L raiz de 3 sobre 2, multiplica cruzado, L raiz de 3 é igual a 12. Então eu tenho que L vale 12 sobre raiz de 3. Racionaliza esse negócio. Como que eu racionalizo? Multiplique em cima e embaixo por raiz de 3. Então vai ficar aqui L é igual a 12 raiz de 3 sobre 3. 12 dividido por 3, 4 raiz de 3. Esse é o valor do lado. Descoberto o valor do lado, só devolver aqui agora. Então o lado vale 4 raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido por 4. Então sua área é 4 ao quadrado dá 16, raiz de 3 ao quadrado dá 3, vezes raiz de 3, dividido por 4. 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 3 dá 12 raiz de 3. Temos alternativa? Está lá na letra A de amor. 12 raiz de 3 é o valor da nossa área para este triângulo equilátero. Beleza? Mais uma questãozinha para nós fecharmos o nosso Paranauê. E aí vocês poderem treinar com mais emoção. Diz assim: se um retângulo tem diagonal medindo 10 e lados cujas medidas somam 14, qual é a sua área? Pô, professor, você nem falou de retângulo, hein? Não tem problema. A gente dá um jeito nesse negócio. Então você tem aqui um retângulo, tal. Sua diagonal mede 10. Sua diagonal mede 10. Não sabemos quais são os lados, então eu vou chamar aqui de x e de y. E eu sei que x mais y é igual a... Quanto que ele falou? É igual a 14. Igual a 14. Beleza. Eu não falei de retângulo,
Porém, a gente quase não vai utilizá-lo. Porque se é um retângulo, ele tem 4 ângulos retos. Quando eu faço essa diagonal, eu divido num triângulo retângulo. Beleza? Então, aplicando Pitágoras aqui, eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a 10 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 100. Fechou. Tá, professor, mas e aí? Ele quer a área. Continuo ferrado do mesmo jeito. Calma, meu amor. Vem aqui, ó. Vem aqui com o pai. Você não tem que x mais y é igual a 14? Apareceu um x ao quadrado e um y ao quadrado ali, não apareceu? Então, o que você vai fazer? Elevar ao quadrado. Eleva este lado e, obviamente, eleva este lado ao quadrado. Cuidado, isso aqui é um binômio. Produto notável. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. 14 ao quadrado é 196. Agora eu vou fazer uma pequena pausa. Como que calcula a área de um retângulo mesmo? A área de um retângulo é base vezes altura. Quem é minha base? É x. Quem é minha altura? É y. Olha o que apareceu pra gente aqui, ó. Tragou? Lindo demais, não é não? XY, nossa área já está de graça aqui, ó. Basta a gente isolar esse cara. Mas como que eu vou isolar? Ué, x ao quadrado mais y ao quadrado vale quanto? Vale 100. Então substitui. Então eu tenho que 2xy mais 100 é igual a 96. Vem para cá comigo, ó. Esse 100 passa para o outro lado... Opa, 196, desculpa. O 100 passa para o outro lado negativo. Então, 2xy é igual a 196 menos 100. 2xy é igual a 96. 96 dividido por 2, 48. Ele pediu em centímetros quadrados. Tá aí. Precisou encontrar quem é x, quem é y? De forma alguma. Eu só precisava saber que esse cara aqui, o produto deles daria 48. Agora, se você é uma pessoa inteligente, como eu sei que você é, uma pessoa esperta, como eu sei que você é, e você entendeu quando eu mencionei o triângulo pitagórico, que é o triângulo 3, 4 e 5, que é aquele triângulo base para nós, se você pensar bem, o que aconteceu aqui, ó? Eu tinha um outro triângulo, só que agora de hipotenusa 10. O triângulo pitagórico tem hipotenusa 5. Do 5 para o 10, ele dobrou. Se você dobrar aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6. 4 vezes 2 dá 8. Qual que é a área desse negócio? 6 vezes 8? 48. Beleza? Porém, o que ele pediu? Se um retângulo tem diagonal medindo 10 e lados cujas medidas somam 14, qual a sua área? Ah, não, achei que era um outro negócio que ele tinha pedido aqui, foi mal. Então, 48, fechou. Já está aqui, ó, letra C. 48. Estava confundindo aqui já a pergunta. Estava com o exercício anterior na cabeça. Fechou, galera? Coisa linda, coisa bonita demais. Agradeço muito o carinho de vocês por todo este tempo. Essa semana que nós tivemos de maratona de matemática aí, em 5 dias. Continue estudando, por favor. Qualquer dúvida, qualquer coisa que apareça aí de diferente, que você trave, que você tenha necessidade, pode me procurar. Estou à disposição para tirá-los dúvida, tá bom? Tem lá meu Instagram, Eduardo Juppe Valério, pode mandar lá. Só colocar Eduardo Juppe já não vai ter outro, não é possível. Colocar lá Eduardo Juppe, já tem eu lá. Então pode me mandar uma mensagem lá que, na medida do possível, eu sempre respondo a galera. E é isso, tá bom? Agradeço, um beijo, um abraço. Fui!